crianças, sejam bem-vindos. Esse é o meu canal, o canal da professora Priscila. Eu estarei com vocês nesse período de quarentena, passando conteúdo, fazendo brincadeiras, esclarecendo as dúvidas. Agora vamos continuar a aula. Gente, a interrogação também é muito fácil, a gente trabalha muito em sala de aula, que é a questão da pergunta, porque a interrogação ela indica uma pergunta. Vamos lá? Vamos continuar? Gente, por exemplo, olha, prestem bem atenção. Por que você não foi na aula hoje? Percebam que esse porquê... Detalhe, tá? Eu quero que vocês memorizem algo que é muito importante, que tá aqui na observação. O porquê é sempre separado em uma pergunta. Toda vez que você for fazer uma pergunta e for utilizar a palavra porquê, vai ser separado. E como nós temos aqui uma pergunta, olha o ponto de interrogação, ele vai ser separado. Só que tem um detalhe, é utilizado o porquê sem acento no início da pergunta. Percebam que ele não tem acento, diferente deste outro porquê. Você não foi na aula hoje? Por quê? Toda vez que o porquê ele estiver no início ou meio da frase, ele não vai ter acento. Se ele estiver no final, antes aqui do ponto de interrogação, ele vai ser um porquê com ponto de... ou com ponto não, com acento circunflexo. Olha só, o porquê tem acento circunflexo antes do ponto de interrogação no final da frase. Toda vez que vocês forem escrever uma pergunta e o porquê estiver no final da frase, ele vai ter acento circunflexo. Outra observação que eu não coloquei aqui até... Percebam que o meu o porquê aqui e o porquê aqui, ele tem acento circunflexo também. Lembrando que porquê pergunta é separado, porquê resposta ou explicação é junto. Só que o porquê, para ele ser junto e ter acento circunflexo, ele tem que vir depois de um artigo. Nós já estudamos, que é o, a, os, as. Esse porquê, como ele vem depois de um artigo, que aqui, ó, o artigo o, ele vai ter acento. Professora, e se não tivesse um o antes desse porquê? Aí ele seria o porquê sem acento, tá bom? Ele só vai ter acento se ele tiver vir depois de um artigo. Se não tem artigo antes desse porquê, ele não é acentuado. Ponto de exclamação. Muito bom. Vamos entender um pouquinho? Vamos revisar essa pontuação? É usado quando se mostra um sentimento de susto, alegria, admiração, espanto e surpresa. Vamos para os exemplos para vocês entenderem um pouquinho? Olha só, que susto você me deu, meu. Vai o ponto de exclamação. Nossa, que flor linda! Nossa, como eu admiro! Ponto de exclamação. Que lindo dia! Ou bom dia! Ponto de exclamação. Exclamação, que susto, né? Exclamação, socorro! Exclamação, tá? Deu para entender bem essa questão? Eu tô usando ele, ó, no susto, na admiração, na alegria, no espanto, no grito, ai, socorro! Tá passando por algum apuro. Vamos lá, vamos continuar? E os dois pontos, professora, quando eu utilizo? Eu quero que vocês me respondam. Nós já estudamos todas essas pontuações. Quando que eu utilizo os dois pontos? Vamos, pensem um pouquinho. Gente, os dois pontos são usados para dar uma explicação. Vocês perceberam que todos os, por exemplos que eu coloquei na aula de hoje tem dois pontos? Porque eu tô explicando. Enumerar algo, coisas, enumerar
algo, alguma coisa, ou indicar que alguém vai falar, tá bom? Exemplo. Ó, o próprio exemplo aqui. 2 pontos é uma explicação. Comprou, eu vou enumerar o que foi comprado. Então, os 2 pontos: arroz, feijão, batata, óleo, tomate e banana. Então, eu tô enumerando aquilo que... Então, eu coloco 2 pontos. Por exemplo, é uma explicação. Vou colocar os 2 pontos. E Camila começou a falar. Eu vou indicar que vai ter fala de algum personagem, vai ter diálogo. Então, eu uso os 2 pontos. Lembra, até na produção de texto que nós fizemos, eu trabalhei muito essa questão dos 2 pontos com vocês, do travessão, que vai vir agora é a próxima pontuação, tá bom? Quando eu utilizo o travessão, é muito fácil, eu acabei de falar. Vamos lá? O travessão, ele indica a fala do personagem. Não é que alguém vai falar, ele indica a fala, tá? Aqui tá errado, desconsidera. Ele indica que tem personagem falando, ele indica a fala. Exemplo, a professora falou. 2 pontos, porque eu estou indicando que alguém vai falar, então os 2 pontos. Bom dia, crianças. Olha, eu tô indicando alegria. Bom dia, crianças. Abra um livro de português. E Júlia exclamou: em qual página, professora? Então, ó, nas falas eu tenho o ponto de... Qual que é o nome desse ponto? Travessão. E presta atenção na leitura. Como que eu faço? A professora falou: bom dia, crianças. Abra um livro de português. E Júlia exclamou: em qual página, professora? Eu tenho que sempre focar em relação à pontuação, me expressando de forma correta quando eu for fazer a leitura utilizando essa pontuação. Não é um ponto de exclamação aqui? Então eu tenho que dar ênfase em relação a isso. Bom dia, crianças. Aqui é uma afirmação. Eu tô falando para as crianças abrirem o livro de português. Abra o livro de português. E Júlia exclamou. É uma pergunta que ela vai fazer. Então tem que dar uma entonação de pergunta. Em qual página, professora? Bom, aqui eu finalizo a questão da pontuação, tá? E nós vamos para o exercício. Bom, a primeira atividade do caderno de atividade de vocês é a página 4 e 5, língua portuguesa. Vocês vão fazer a leitura para mim do texto 1, que é: o que é coronavírus e quais os principais cuidados para evitá-lo? Covid-19. Vocês vão fazer 3 vezes essa leitura, como eu falei para vocês, 2 vezes vocês vão fazer em voz alta e uma leitura silenciosa e responder as atividades de interpretação de texto aqui, tá bom? Que é até atividade 5. Não é muita coisa, é pouquinha. Terminou de responder, pintem, tá? Não façam de qualquer jeito, eu quero que vocês façam atividade caprichada. E depois vocês vão fazer pra mim uma história em quadrinho, ó. Faça uma história em quadrinho contando sobre o coronavírus, Covid-19, e como ele mudou a sua vida, no mínimo 6 quadrinhos. Vocês podem colocar personagem como da Turma da Mônica, ou vocês podem colocar vocês como próprio personagem, quem convive ali no ambiente, na casa de vocês, como é a rotina de vocês e como o Covid-19, que tem o nome popular de coronavírus, modificou a vida de vocês, como ele afetou a vida de vocês. Como que mudou o seu dia a dia? Vocês vão fazer na história em quadrinho, tá bom? Terminou a história em quadrinho, vai ser o momento da leitura. Momento da leitura, que seria a nossa biblioteca. Então vocês podem pegar um livro que vocês têm em casa de historinha e fazer a leitura. Não tenho, eu mandei para os pais de vocês no WhatsApp os livros de historinha que eu tenho, que são gibis da Turma da Mônica, que vocês podem estar fazendo a leitura, tá? Beijo, crianças. Fiquem com Deus. Boa aula. Façam as atividades de forma caprichada, tá bom? E até amanhã.